casa, que bastava ele liberar uma palavra. É o reconhecimento, é a identificação da autoridade. E nós precisamos identificar e reconhecer as autoridades, para que o Senhor libere palavras de cura para a nossa vida, libere palavras de conserto, libere palavras de mudança para a nossa vida. Assim como aquele centurião reconheceu que era só liberar uma palavra que o servo seria curado. Nosso serviço a Deus não é uma questão de sacrifício, ou de negação do ego, ou mera realização de obras. Servir a Deus é estar submisso para fazer a vontade de Deus. Entender qual é a vontade de Deus é algo para quem anda muito perto do Senhor. Quem anda distante pode se equivocar nessa compreensão. Pode achar que meramente realizar obras é fazer a vontade de Deus, sem estar, de fato, realizando com submissão, com subordinação ao que o Senhor orienta. Não é simplesmente uma questão de sacrifício ou de negar o ego. Não, eu nego o meu ego, porque eu nego o ego, a gente consegue negar em alguns momentos. Em outros, ele aflora de uma forma. E ontem conversávamos, eu e Malvina, e a Malvina falava, as mulheres da Betel, elas são mulheres assim muito ativas, né? Mulheres que trabalham fora, mulheres que têm liderança no trabalho. Então, para as mulheres, e aí eu estou falando de Betel porque é a nossa casa, é a nossa realidade, ter algumas atitudes é uma questão de se trabalhar, de realmente começar a se policiar, de começar realmente a abrir mão de si. Mas servir a Deus e se submeter não é simplesmente falar assim, não, agora abri mão de mim, não, agora eu não quero mais isso, como meras palavras que a gente diz. Porque as palavras, elas são vãs. O Senhor é Deus que sonda o nosso coração. E Ele conhece verdadeiramente a atitude que a gente tem diante da obra dele, diante das realizações que ele deseja de nós. É fazer a vontade de Deus. E na realização, né, desse fazer a vontade de Deus, a gente tem as orientações para as diferentes áreas da vida que Deus colocou autoridades. A gente diz que criar filho não tem manual. Talvez algumas mães já tenham ouvido essa expressão, filho não nasce com manual. Mas na verdade a gente tem um manual para a vida em qualquer circunstância. E foi muito interessante estudar esse tema e ver que a Bíblia, ela vai falar detalhadamente de vários pontos, de várias áreas da nossa vida onde a autoridade está constituída. E eu queria, como eu disse no início, no objetivo de reconhecer a Bíblia como orientação e como verdade para a nossa vida, tem um texto que respalda, que é a referência dessa determinação, desse mandamento, dessa ordenança de Deus para a nossa vida. E com relação aos governantes, antes de ler o texto, a gente tem visto no país quantas aberrações os governantes cometem. É um governo de corrupção, é um governo de engano, é um governo de priorizar quem não é prioridade, de acabar deixando para o povo uma parte que é uma parte muito ruim, em todo esse processo. Mas a orientação que Deus nos dá é que a nossa vida seja uma vida de submissão a eles. E a nossa parte em relação a eles é orar. A Bíblia também dá essa instrução, que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. E lá em 1 Pedro 2, de 13 a 16, tem essa referência sobre os governantes. Vamos ler? Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída
mal. Vivam como servos de Deus. Praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Simplesmente justificar ações erradas no erro do outro não é o que o Senhor nos orienta. Até porque tem um dito popular que diz que um erro não justifica o outro. E às vezes a gente percebe pessoas errando porque o governo erra. A gente está se preparando para um grande momento, que o prazo é o dia 30 de abril, que é a declaração do imposto de renda. 29. Nada bom, porque a gente sabe que o nosso país tem um índice altíssimo de cobrança de imposto de renda, que o que a gente paga nem sempre condiz com o que... Nem sempre não, quase nunca condiz com o que a gente recebe, né? E aí a gente vê uma precariedade da saúde, uma precariedade da educação, precariedade nas estradas. Mas o Senhor diz que a gente precisa praticar o bem para silenciar a ignorância dos insensatos. O povo de Deus não pode fazer uma declaração mentirosa dos seus bens. Porque o próprio Cristo, quando foi colocado lá a prova sobre o pagamento de impostos, o que ele disse? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. E Deus nos honra. É muito que a gente tem que pagar, porque é muito que o Senhor nos tem dado para receber. E esse muito que o Senhor tem dado para cada um de nós temos que receber como bênção do Senhor. Ah, mas é injusto? É injusto, mas é o que o nosso país orienta. E a gente não pode se justificar nos erros que a gente tem percebido no governo. Porque a orientação do Senhor é essa: praticar o bem, silenciar os ignorantes. Que coisa triste quando a gente flerta com o império das trevas. Porque a gente é dizimista, a gente dá as ofertas, mas na hora de declarar o imposto de renda, eu vou conseguir um recibozinho, nada demais. Vai alterar só um pouquinho a minha declaração. Mas é a brecha que o diabo precisava para nos acusar, para a bênção do Senhor se afastar, para essa prosperidade, para quem se une a Deus, porque não dá para falar assim: Senhor, só um minutinho, porque eu vou conseguir um recibo falso e vou colocar na minha declaração, mas olha só, o Senhor é gente boa pra caramba. O Senhor é misericordioso, me espera um pouquinho, eu vou ali flertar com o império das trevas, pego o recibo, desconto esse recibo no meu imposto de renda, fui esperto, paguei menos. E aí a gente não entende quando algumas coisas começam a acontecer na nossa vida, porque a gente não percebe que a ordem, é mandamento. A autoridade constituída entre os homens, sujeitem-se. Essa é a orientação que o Senhor nos deu sobre os governantes. Patrões e professores. A gente incluiu o professor porque tem alguns jovens, né, que estão aqui e são autoridades constituídas. Patrões são autoridades constituídas. E esse versículo é algo que a gente tem que gravar no nosso coração.